vamos passar para o nosso Gilberto. E quando o Afrânio disse que não podia falar, e que a Lia avisou, eu escutei assim, surdamente, Então, quer dizer, eu vou substituí-lo, entendeu? Então, vocês não desanimem, porque virão outras palestras, e não sendo aquilo que vocês gostariam de ouvir, vocês vão sofrer. Mas quem sofre pacientemente sai daqui melhor do que chegou. Porque a gente sabe que o sofrimento, quando bem aceito, eleva a alma, o espírito. Bom, enquanto eu falei isso, uma pessoa se matou no mundo. A cada 30 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. Mas para cada pessoa que consegue se suicidar, mais de 20 tentam se matar, sem sucesso, uma ou mais vezes. Há uma tentativa, isso quer dizer, a cada 2 segundos, há uma tentativa frustrada de suicídio. Esses dados são da Organização Mundial de Saúde. Para cada caso consumado de suicídio, entre 5 e 6 pessoas próximas ao falecido experimentam consequências emocionais, sociais e econômicas graves. Essa estimativa desperta a nossa atenção para aqueles que são diretamente impactados pela perda de um ente querido em condições trágicas e que necessitam de ajuda. Bom, então nós queremos dizer, nós estamos falando em 5 milhões no mundo, de pessoas no mundo, que sofrem indiretamente essas consequências do suicídio e que precisam reconstruir as suas vidas depois que alguém próximo se suicidou. É uma gravidade, é um problema que não é do conhecimento público, nem aparece na lista de prioridades da maioria dos governos do mundo. No Brasil, vamos ver o Brasil, em números absolutos, o Brasil, ocupa o 8º lugar no mundo de óbitos através do suicídio. Isso quer dizer, em 2012, hoje deve estar maior esse número. É fácil da gente aceitar isso. Ele ocupa o 8º lugar no ranking mundial, e com 11.821 óbitos. Isso em 2012. Hoje esse número deve ter se elevado tranquilamente, a gente entende isso, né? É quase o mesmo número de óbitos de portadores do vírus HIV. No mesmo período. HIV, vamos botar aqui, HIV, 11.896 pessoas. Isso quer dizer que dá uma taxa de 32 suicídios por dia. 32 suicídios por dia. E que são mascarados, porque a família tem vergonha de confessar o óbito. Para se ter uma ideia da gravidade do problema, a taxa de crescimento dos suicídios em todo o país, 33% crescimento. Vamos lá. Crescimento. Foi 33,6% que cresceu
em todo o país. Superior ao crescimento da população. 11,1%. Da população no mesmo período. E dos mortos em acidentes de trânsito. Acidentes de trânsito foram mais ou menos 24,55%. Bom, o mapa da violência também discrimina a incidência de suicídios na população mais jovem, entre 15 e 29 anos. Além do importante considerar que esses indicadores não revelam com a devida precisão a realidade dos fatos. As taxas de suicídio são reconhecidamente ainda mais elevadas do que indicam os relatórios oficiais. Por quê? Porque há uma subnotificação. No Brasil, a subnotificação é mais frequente do que se imagina. É comum fazer constar nos respectivos atestados de óbito a informação de que a morte por suicídio foi causada por, aspas, acidente com arma, fecha aspas. Aspas, acidente de trânsito, fecha aspas. Ou overdose ou causa acidental. A tese prevalente por absoluta ignorância da maioria de nós é a de que, prestem atenção nisso, é a de quem se mata o faz porque assim o deseja. Vejam bem, no exercício pleno de sua autonomia. E não há como impedir isso. É errado, é uma premissa errada. Dizer que a criatura se suicida no livre gozo das suas faculdades mentais e autonomia absoluta é um erro. Não é isso que acontece. Uma das mais reveladoras e importantes pesquisas já feitas até hoje sobre o suicídio compilou os dados de 15.629 casos concretizados, dos quais, em diferentes regiões do mundo, o trabalho foi realizado por um dos mais respeitados suicidólogos brasileiros, José Manuel Bertolotti, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de São Paulo, Unesp, e consultor da Organização Mundial de Saúde, em parceria com a pesquisadora suíça Alexandra Fleischmann. Eles revisaram 31 artigos científicos publicados entre 1959 e 2001 para chegar a uma importante conclusão. Os resultados da pesquisa revelou a relação existente entre suicídios e transtornos mentais. Em 90% dos casos, 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias de ordem mental e são, prestem atenção, diagnosticáveis e tratáveis. Por que nós estamos falando assim, com essa realidade? E por que nós estamos trazendo esses números? Porque ele é mal observado e mal assistido, não só por aqueles mais chegados às pessoas, ao pré-suicida, como também pelas organizações médicas, psicológicas, psiquiátricas. Então, vou repetir, em 90% dos casos, os suicídios estão associados a patologias de ordem mental e são diagnosticáveis e tratáveis. Os problemas mentais mais associados aos suicídios são transtornos de humor, ou seja, depressão, dependência de álcool e outras drogas, lícitas ou ilícitas,
esquizofrenias e transtornos de personalidade. O psiquiatra José Manuel Bertolotti afirma que o suicídio é uma situação de crise na vida que é absolutamente tratável. É uma eventualidade que ocorre geralmente na vigência de uma doença mental. E é importante que cada cidadão se sinta responsável pelo vizinho ou parente que ele perceba estar em crise. A conclusão mais importante desse estudo é a possibilidade que temos de afirmar, com um embasamento científico, que na maioria absoluta dos casos, os suicídios são preveníveis. Vou repetir. Na maioria, embasamento científico, na maioria absoluta dos casos, os suicídios são preveníveis. É a ciência derrubando a falsa premissa, amplamente disseminada, de que não há o que fazer quando alguém se deseja matar. Então vamos ver. Vamos ver como é que a gente se fala sobre esse problema, o suicídio. Evitar a repetição sobre suicídio. A frequência com que o assunto aparece em destaque na mídia pode impactar negativamente os grupos de riscos. Visibilidade. Dar visibilidade à relação que existe entre suicídio e transtornos mentais, principalmente depressão e alcoolismo. Não esquecer que em aproximadamente 90% dos casos, há intercorrência entre autoextermínio e algum transtorno mental. Isso é muito importante, evitar a glamorização ou glorificação de quem comete suicídio. Existem países na Europa que é proibido botar no jornal a notícia de que A ou B, principalmente quem tem fama, os personagens famosos, de que ele tenha se suicidado. Em Portugal, por exemplo, é proibido publicar o suicídio de A, B ou C famoso. Isso pode estimular outras pessoas a fazerem o mesmo. Convém não romancear o ato suicida. É muito importante isso. Não devem aparecer fotos do falecido. Não se deve deixar a palavra suicídio parecer sinônimo de êxito, saída, opção, solução. Não se deve, porque não é nada disso. Não é êxito, não é saída, não é opção e não é solução, nós sabemos disso. No Brasil funciona o CVV. Está numa situação, inclusive, difícil financeiramente. Centro de Valorização da Vida. Alguém aqui conhece? Alguém aqui já conhece, né? Eu conheci tenho um amigo que trabalhou nesse centro. São 70 postos espalhados pelo país, reunindo 1.800 voluntários. O CVV registra, em média, 800.000 ligações por ano. Uma ligação a cada 40 segundos. Metade das ligações dura, em média, 50 minutos. E quem decide quando encerrar a conversa é quem liga. E os voluntários aprendem a conhecer o valor da escuta numa sociedade onde a maioria absoluta das pessoas simplesmente não tem tempo, nem paciência para ouvir o outro. Então, nós temos uma amiga, já falei isso várias vezes aqui, que ela recebeu o telefonema no celular a cobrar 2 horas da madrugada. E vocês eu não sei, mas eu, se recebesse 2 horas da madrugada a cobrar, eu desligaria. Como ela é uma pessoa mansa, calma, ela atendeu. Vem cá, o senhor ligando com essa voz assim mansa, a esta hora ia cobrar, e ela estava, inclusive, parece que o salário tinha atrasado, ela estava com dificuldade para pagar a conta. Mas continuou na conversa. Continuou. E sabe o que aconteceu? Sabe o que o do outro lado da linha falou? Olha, se você tivesse desligado, eu ia me matar. O copo estava aqui do lado com veneno, porque eu arrisquei, vai ser a última ligação que eu vou fazer.
Era um rapaz depressivo, transtornado, e ela salvou uma vida porque escutou, porque teve tolerância, paciência. Porque aqui, ó, no atendimento fraterno, um amigo, acontecem as coisas mais diferentes. A pessoa, uma vez eu atendi uma senhora, ela falou 1h30. Eu deixei ela falar 1h30. Às vezes fazia vírgula, ponto, parágrafo, aquilo tudo para ir dando ligação ao texto. Aí no final digo, ó, na semana que vem vamos falar de espiritismo, viu? A senhora falou seu problema. Mas um rapaz falou 20 minutos com o Paulo Henrique, inclusive vem aqui fazer um seminário em julho. Quando ele parou para tomar ar e o Paulo Henrique ia começar a falar, ele levantou, bateu no braço do Paulo Henrique e disse, olha, muito obrigado, as suas palavras foram tudo que eu precisava ouvir. Só que ele não tinha dito uma palavra. Bom, então a gente vai escutando, vamos escutando, deixa falar. O Rodrigues Ferreira dizia, não, vai na favela, um homem que estava na depressão, vai na favela e ouve, basta dizer assim, como é que vai? Pronto, não precisa dizer mais nada. Ah, o meu marido é um bêbado, o gás está vencido, cortaram a luz, aí ela vai falar, no final ela diz, gostei muito da sua conversa, viu? Eu desabafei, fiquei leve. Então é isso, é a psicologia do desabafo, como diz Dias da Cruz, no livro Falando a Terra. O que é que leva uma pessoa a cometer suicídio? Principalmente é a dor de viver. Ela não suporta a angústia de viver com dor. Então, no fundo, as pessoas não querem se matar, elas querem evitar a dor. Então, elas pensam, eu mato o corpo, apaga a dor. A dor é eliminada. Ledo engano. Já viram aquele boneco americano que quando tirava a tampa, saiu um boneco lá de dentro para assustar as crianças? É pior do que aquilo, porque, olha, tem uma pergunta do Livro dos Espíritos, que nós vamos ler mais na frente, quando a gente tratar do processo sob o ponto de vista espírita, do segundo bloco, que o Kardec perguntou se as dores e os gozos que a alma sente sem o corpo são mais intensas. Olha, então os espíritos responderam, a dor e os gozos, quer dizer, a alegria, a felicidade que a criatura que fez o bem, que suportou, que teve paciência, que sente, são 1000 vezes mais intensas. Vocês imaginem o que é uma criatura. Porque o Chico falou que a criatura pode se matar o corpo 10.000 vezes, mas não mata a vida. E a pior decepção para o suicida é saber que ele continua a viver. É comum nas reuniões de desobsessão. Eu quero morrer. Companheiro, não dá. Tu já te matou o corpo e está aqui vivo. Nós estamos conversando. Não tem jeito. Deus criou a vida. E é o que se sabe, ele não deu nenhum artifício para matar aquele espírito que ele criou. Porque ele nos criou para a felicidade, que é a herança futura, né? Então, uma causa importante é, sem dúvida, a depressão. O indivíduo fica deprimido e se isola. Então, a gente que está do lado precisa observar isso. A pessoa está bem, está normal. De repente, ele fica depressivo, sem razão aparente, ele se isola. Então, o isolamento alimenta ainda mais esse processo de depressão. Ele se afasta dos amigos, das pessoas mais próximas, se desinteressa pelo trabalho, pelo lazer e por qualquer outra atividade do dia a dia. Então é a hora da gente abraçar ele. É a hora da gente aplicar o lado consolador da doutrina espírita. Não tem que passar sermão nem falar em doutrina. Tem que dar o braço amigo, tem que dar o ombro para que ele desabafe. Quantos e quantos, inúmeros, milhares e milhares de casos
foram resolvidos com esse problema e com a doutrina. Tem um amigo orador que ele foi no banco pagar uma conta no final do expediente. Lá em Teresópolis, cidade pequena, todo mundo se conhece, e só tinha uma caixa funcionando. Aí o gerente falou, não, vai lá na fulana, ela recebe para você, ainda está com caixa aberto. Ele foi, ele pagou o que tinha que pagar e deu uma mensagem, que ele tinha o hábito de carregar mensagens no bolso espírita, e deu para ela. 3 meses depois, ele foi num distrito de Teresópolis fazer uma palestra. Quem ele encontra? A moça lá. Sabe o que ela falou? Sua mensagem salvou a minha vida. Eu ia me matar. Porque o banco ia me mandar embora naquele dia, e o meu marido estava desempregado, era eu, ele e a minha filha. Então eu ia me matar para que ele pudesse criar com mais leveza, com mais facilidade a minha filha. O banco não me mandou embora, eu li a sua página sobre o suicídio, a mensagem que ele deu para ela, não me suicidei, estou aqui. O meu marido arranjou emprego aqui nessa cidade, e o banco me transferiu para cá. Gente, salvou uma vida, uma mensagem espírita. Em o Livro dos Espíritos. O orador da Federação Espírita Brasileira foi fazer uma palestra em Barra do Piraí. Chegou lá, um temporal brabo, que acontece de alagar tudo. Quando chegou lá, só tinha o dirigente e ele no centro. O dirigente pediu desculpa, o senhor não me leve a mal, a gente faz uma prece e vai embora. Ele falou, não, vamos fazer. Eu vim aqui para fazer, o tema é o perdão, está pronto. Faz a prece, passa a palavra para mim, tem muito desencarnado aqui. E aí ele fez, com 10 minutos entrou uma senhora, cabelos molhados, vestido preto, uma bolsa, sentou-se na terceira fila em frente a ele. Quando terminou a palestra, ela veio, meu senhor, eu quero lhe agradecer, o senhor salvou a minha vida. Abriu a bolsa, mostrou um revólver, eu ia matar o meu marido e ia me matar. Então a sua palestra sobre o perdão salvou a minha vida. Então veja, são pequenos gestos, pequeninos que a gente pode fazer e que muitas vezes salvam uma vida. Os homens se matam 4 vezes mais do que as mulheres, embora as mulheres tentem mais vezes do que os homens. Quer dizer, até nisso as mulheres estão na frente, né? Essa foi horrível, né? Não precisava ter dito não, né? Bom, mas falei, o que vai fazer? Então, embora elas tentem mais vezes do que os homens, às vezes é para aparecer, para chamar a atenção, aquela coisa que a gente sabe, né? Pode-se dizer que as mulheres comunicam seu sofrimento através da tentativa do suicídio. Já os homens são mais efetivos e buscam meios mais drásticos para se matar. Fala um pouco. Bom, agora, gente, vamos naquilo que é importante para nós, a visão espírita desse processo. Vamos botar aqui, ó. Nós estamos falando isso porque hoje é recorrente, a incidência é bem maior, inclusive no atendimento fraterno, a gente ouve, fala, então, foi importante. Essa palestra, esses dados até aqui, foram tirados do livro do André Trigueiro, Viver a Melhor Opção, que eu recomendo a todos, não sei se tem aí na livraria. O André Trigueiro é espírita, todo mundo sabe, e ele sempre se incomodou com o problema do suicídio. Quando uma vez eu e o Brenner fomos pegá-lo na casa dele, lá em Laranjeiras, para ele fazer um seminário aqui, então ele contou que o suicídio tinha solução, o que eu não achava que não. Então eu pesquisei aquilo tudo, fiz há um tempo atrás uma palestra sobre suicídio, diferente dessa, e ele é estudioso do assunto, Viver a Melhor Opção. Eu recomendo comprarem e lerem este livro. Bom, vamos ver a visão espírita. Pergunta 943. Pode anotar e levar para casa para ler. De onde vem o desgosto pela vida
que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis. Olha só, gente, efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Então, olha lá, olha os determinantes do desgosto da vida: ociosidade, falta de fé. Pior coisa que tem, segundo Meimei, naquela página Confia Sempre, é a criatura perder a fé e continuar vivendo. Não há nada pior para a criatura. Confia sempre, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, diz Meimei. E da saciedade. A pessoa que tem tudo, gente, a vida para ele é um tédio. Aquele que não corre, quando o cobrador bate na porta, aí diz que eu não estou a sair, quer dizer, não sente essas emoções, entendeu? Essas fortes emoções. Saciedade. Já pensou a pessoa? Olha, eu conheci uma criatura que nunca olhou para o lado, no tempo que se usava cheque, para o lado esquerdo do talão. Nunca para fazer um cheque, na vida inteira dele. E eu nunca fiz um cheque sem olhar primeiro para o lado esquerdo. Uma vez eu estava andando, viemos do bazar lá da Visconde de Pirajá, lembra, Luiz? Visconde de Pirajá 23, e dei carona numa criatura, e na minha vida, graças a Deus, o mês sempre foi maior do que o salário. Não sei porque o calendário sempre maior, não dava para juntar, muito raramente juntava. Tem gente aqui que conhece esse problema. Aí eu parei para botar uma gasolina, botei 10 cruzeiros na época, sei lá. Aí ela falou: Gilberto, você sabe que ela tinha um pouquinho o nariz em pé, né? Eu dei carona nela. Você sabe que eu nunca fiz cheques pequenos? Aí eu digo: pois é, você sabe que eu nunca fiz cheques grandes? Então, gente, a saciedade, pensa bem, uma pessoa vivia a vida inteira, hein, Márcio, doutor Márcio, sem nunca ter problema de dinheiro? Não posso gastar, tenho que comprar mês que vem. Não vou dizer, não vou ser masoquista, mas pelo amor de Deus, é muito tédio, não é? Quer dizer, é igual o brasileiro ir para a Alemanha. Tem um amigo que morou na Alemanha, ele morava em frente ao ponto do ônibus. O ônibus passava para ele trabalhar 8 horas e 32 minutos. Quando ele saía 8h33, ele viu o ônibus fazendo a curva. Deve ser um tédio morar num lugar desse. Tudo perfeito, tudo funcionando, né? Então é isso. Eu acho que eu vou ter que começar de novo, viu? Porque a minha palestra é decorada e eu esqueci de onde eu estava. Bom, de onde vem o desgosto da vida, pela vida, que se apodera de alguns indivíduos sem motivos plausíveis? Efeito da ociosidade, da falta de fé e geralmente da saciedade. Vamos continuar. LE 944. Dever de casa, hein, gente? Vamos ler. Gente, a doutrina espírita é a doutrina do conhecimento. Qual é o livro que a gente levaria vocês levariam para uma ilha deserta, se tivesse que ficar lá? Qual é o livro que levariam? Hein? Evangelho? Bíblia? Qual é o outro livro dos Espíritos? Eu não levava nenhum desses. Eu levava o Manual de Sobrevivência. E vou confessar aqui, nós todos aqui, quando voltamos para essa encadernação, como disse uma garotinha, na próxima encadernação eu quero ser loura e de olhos azuis, 5 anos. Nós todos trouxemos um manual de sobrevivência, para sobreviver às lutas, às dificuldades, às tempestades. Qual foi o manual de sobrevivência que o espírita, quando saiu mergulhou na carne, trouxe debaixo do braço? Qual foi? Quem acertar, o Leonardo paga o doce na cantina. Gente, foi isso aqui, pelo amor de Deus. Livro dos Espíritos. O espírita não trouxe?
Esse é o livro Verdade, é o livro Esperança, é o livro Consolação, é o único livro no mundo que diz de onde nós viemos, quem somos e para onde vamos. Então é um manual de sobrevivência aqui na Terra. Então nós trouxemos para essa ilha deserta, entre aspas, em muitos casos, este manual de sobrevivência. Não podemos nos queixar, não podemos nos queixar. O homem tem o direito de dispor da sua própria vida? A 944. Não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. 945. Teve lógica tudo isso que eu falei até agora? Você teve lógica? Que pensar do suicida que tem por fim escapar às misérias e às decepções deste mundo? Resposta dos Espíritos: insensatos, porque não trabalhavam. A existência não lhes teria sido tão pesada. Gente, eu conheço uma engenheira que está vendendo bala na rua, vendendo doce. E vai no trem, conhece gente, entendeu? Ganha experiência. Gente, o sofrimento não quer dizer resgate, quer dizer muitas vezes experiência. A criatura só cresce o espírito através da experiência da luta, do sacrifício. É quando ele cresce. Emmanuel, no Consolador, falando sobre esse tema, disse: o meio ambiente em que a alma renasceu muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos os que vivem na sua zona de influenciação. Então, gente, a nós espíritas, pais, a gente observa o lado negativo do filho e tem que trabalhar aquele lado, não tem que encher de mimo. Gente, nós somos, segundo a educadora Mônica Monastério, espanhola, nós somos a única geração que disse não aos filhos e a primeira geração que os filhos dizem não. Eu tenho uma amiga espírita, olha só, o espírita, quando reencarna, ele vem sabendo como é que a banda vai tocar. Do lado de lá ele sabia. Ela teve conhecimento e encontrou os 3 filhos que ia receber como filhos. E o mentor disse para elas, isso é uma bênção, qual era a dificuldade maior de cada filho, para que ela pudesse trabalhar aquilo. Não estamos aqui para mandar para Orlando, para Disney. E, embora a gente podendo, a gente deve mandar, claro, mas a gente tem que observar o lado. A garota abriu a geladeira, rica, pai, não tem nada. O pai ficou calado. 2 dias depois abriu a geladeira de novo, pai, não tem nada. Ele pegou ela, colocou no carro, levou para o Jardim Gramacho, para o lixão, viu uma senhora assando 4 ratos para dar de comer a 4 crianças. E mais 4 crianças disputando restos de comida com urubus, cães, baratas e ratos. Então, gente, a gente não veio aqui para isso. Encarnações onde nós desfrutamos a beleza, o poder, a inteligência, e já fizemos milhares e milhares de encarnações assim. Agora a banda toca diferente. Para o espírita, a coisa toca diferente. O céu espera que faças, mesmo a fel de pranto infindo, a tarefa edificante que prometeste sorrindo, disse o poeta. Então vamos lá, vamos continuar. Tem que abrir isso aqui, que às vezes ele fica meio esquisito, sai do lugar. Bom. Como os espíritas, perguntaram a Emmanuel, lidam com o suicida? Espera-se deles mais amor cristão e menos preconceito.
Caridade em lugar da condenação sumária. O Espiritismo nos alerta para o risco de podermos ser suicidas inconscientes ou indiretos. Isso acontece quando realizamos ações que minam as funções vitais, Emmanuel que falou isso, do nosso corpo físico, antecipando precocemente o nosso retorno à pátria espiritual. E aí aquela pergunta 965, que nós vamos botar aqui, que é aquela que a gente falou. As penas e os gozos da alma depois da morte têm alguma coisa de material? Não. Elas não podem ser materiais, visto que a alma não é material. São 1000 vezes mais vivas que o que experimentaste sobre a terra. Porque o espírito mais livre é mais impressionável. E a matéria não enfraquece mais suas sensações. Por isso, gente, que o espírito sofredor, culpado, ele tem inveja do encarnado. Quando passa o encarnado, ele diz, o encarnado, eu queria tanto estar ali. A fila está grande, porque as mulheres hoje estão querendo cachorro, aqueles cachorros de marca ingleses, né? Franceses. Eu perguntei, como é o nome desse cachorro? Gold. Gold, de onde ele é? Da Inglaterra. Não sei como ele transportou de lá para cá. Deve ter custado um dinheirão, né? Mas as mulheres estão preferindo muitas vezes mais o cachorro do que filho. Então a fila está grande para voltar para cá. Já contei aqui, mas teve gente que não conhece essa história. Certa feita, uma senhora levou o filho sem braços, sem visão, sem voz e surdo para o Chico. Chico, os médicos querem amputar a perna dele. O que o Espiritismo tem para me dizer? O Chico, que não era bobo nem nada, mandou a pergunta para Emmanuel. Olha, diga a ela que os médicos estão certos, porque esse espírito suicidou-se nas últimas 10 vezes consecutivamente. E olha só, ele pediu uma encarnação, rogou que o ímpeto, a ânsia de suicidar-se fosse apagada, diminuída. Olha só, então o que parecia castigo, resgate, não era. Era defesa, era misericórdia. Então ele veio naquele corpo, lesado, de difícil mobilidade, para evitar que ele continuasse com a compulsão ao suicídio. Mas ele soube, completou Emmanuel, que a 30 metros de onde ele mora tem um barranco de uns 50 metros, e embaixo passa um riacho, já está maquinando a ideia de ir lá para se jogar. Então, os médicos estão certos em amputar as pernas dele. Quanto mais tempo ficar para diminuir o ímpeto do suicídio. E o outro caso foi de uma senhora, eles estavam visitando uma senhora, corpo coberto de chagas, cheirando mal. A André Luiz achou até difícil de suportar aquele cheiro, paupérrima. E um médico psiquiatra, amigo do Chico, que não era espírita, era simpatizante, perguntou a ele, nesse caso a eutanásia não seria melhor? Emmanuel respondeu, diga a ele que, embora as dificuldades atuais, ela não pensou em suicídio, o que fez nas últimas 3 encarnações. Olha só, gente. Aqui nós tivemos um amigo que ele, aos 40 anos de idade, André Luiz fala que são as circunstâncias reflexas. Se a criatura suicidou-se ou matou alguém aos 40 anos de idade, quando ele fizer 40 anos numa outra encarnação, aqueles sentimentos que o levaram ou a matar alguém ou a suicidar-se retornam com força. Por isso que o garoto suicidou 10 vezes e a mulher 3. E se ele não tiver uma defesa, ele vai fazer de novo. Por isso que é importante trazer os filhos para a aula de evangelização. Essa história de, não, ele tem o livre-arbítrio, quando ele quiser ele resolve, não. Por que é que nós não vamos dar o melhor, que a gente sabe que é o melhor, para a quem a gente gosta? Por que é que nós vamos caçar
o que é melhor. Vamos dar o melhor. Agora, se ele vai ser ou não, é o problema dele. Os meus filhos eram obrigados a vir aqui até os 14 anos de idade. Eu dizia, quem come do meu pirão, do meu feijão, participa da minha religião. Quando eu notei que se eu trouxesse eles iam ter uma imagem muito negativa da doutrina, eu deixei. Mas a semente ficou. A semente ficou, está lá. Então, é um dever dos pais trazer a evangelização. Entendeu? Então, esse amigo nosso, aos 40 anos de idade, aqui, o Gilson, falou para o Gilson, estou com tédio, a vida para mim é vazia, não sei, família equilibrada, harmonizada, dinheiro no banco, profissão, saúde, tudo ia normal. Aí o Gilson falou, vai sábado, 8 horas da manhã, para a gente ir à Vila Sapê. No início, não tinha nada, era embaixo das árvores. Na Vila Sapê tinha um caso, eram quantas famílias? Umas 30, né, Luiz, que a gente visitava? A gente visitava ali o Evangelho, fazia uma prece e dava um passe. Tinha uma senhora, Dona Tereza, que ela eu quero xarope para asma. Ela botava um fogão de lenha dentro do único cubículo que ela possuía, o único quarto, sala, lá o que fosse, que não tinha janela. Então ela fechava a sala, aquela fumaça, e ela tinha asma. É claro que no dia seguinte a asma ia gritar cada vez mais. A gente tirava, falava do fogão para botar na varanda, aquilo tudo. No sábado seguinte, remédio para asma, porque ela tinha botado o fogão de novo para dentro, não adiantava. Então nós levamos ele, o Gilson, vem 8 horas da manhã, que nós vamos na Vila Sapê. Que, gente, não tem melhor remédio para quem é insatisfeito com a vida, para aquele que acha que Deus é injusto, ou que a coisa está ruim para ele. Vai visitar um hospitalzinho, um ambulatório, vai na Vila Sapê, vai no Curupaiti no 3º domingo. Tem um senhor lá que morava na Vila Sapê, embaixo de uma palafita, a casa dele tinha 2 metros por 1. Ele dormia e ali embaixo. E os filhos da senhora que deixava ele dormir ali, dormiam na direção de onde ele estava. Então os garotos urinavam em cima dele de madrugada. Aí a gente passava, como é que vai, seu fulano? Ah, tudo bem, graças a Deus. Era isso. Aí nós levamos o nosso amigo nessa peregrinação lá, e ele foi ouvindo, uma disse, olha, eu ia me suicidar, que meu marido me maltrata muito. Depois que vocês vieram aqui, eu tirei da minha cabeça o suicídio. Trabalhou até o final. Morreu trabalhando na casa espírita lá, trabalhando na Vila Sapê. Jorge conheceu ela bem. Aí, o Gilson mandou ele fazer a última prece, depois de visitar todas aquelas famílias. Quando ele fez a última prece, ele lavou a alma. Ele chorava convulsivamente, pediu perdão a Deus e nunca mais passou pela cabeça dele a ideia do suicídio. Então, gente, olha, vou confessar para vocês uma coisa. Eu vou contar um caso antes de confessar isso. Teve uma mocinha no interior de Minas, analfabeta, foi para Belo Horizonte trabalhar. Chegou lá, na casa de uma classe média, com 3 filhos, o filho menor teve um relacionamento com ela, ela engravidou. A família sumiu com o garoto. Ela trabalhou mais um tempo ali, voltou para sua casa, para sua terra, passou fome, dificuldades, mas não abortou, não tirou o filho. Quem contou essa história foi o seu filho. Nome dessa criatura que está viva hoje, e agradece o pai que ele não conheceu ter dado a vida a ele, porque não há nada mais empolgante, não há nada, tesouro maior do que a vida, do que viver.
Não existe. Viver, conhecer pessoas, fazer amizades, ser alegre. Sabe qual é o nome desse rapaz que celebrou a vida e agradece ao Pai, embora por ter lhe dado a vida, embora não ter conhecido ele? Haroldo Dutra Dias, o maior orador hoje espírita. Foi com ele contou isso numa palestra. Então vamos celebrar a vida, gente, vamos celebrar. Já pensou se ela tivesse abortado? Porque aí, se a gente levar direitinho até o final, gente, aqueles que desencarnaram, trabalhadores como Gilson, Dona Alvina e outros, o que eles contam da alegria, dos amores que reencontraram do lado de lá, não tem preço e é indefinível. Então vamos celebrar a vida aqui, um minuto, lutar para ficar mais 1 minuto, 2, 3, o que seja. E aí nós vamos dizer, de peito inflamado, nem a paz nem o fim, a vida apenas. É tudo que encontrei, é tudo que me espera. Ouro, fama, o prazer e as ilusões terrenas são lodo, fumo e cinza ao fundo da cratera. Esvaiu-se a vaidade, os júbilos e as penas. A alegria que exalta e a dor que regenera, em cenário diverso aprimorando as cenas, continuam, porém, vibrando noutra esfera. Morte, desvenda a terra os planos que descobres. Fala da tua luz aos mais vis e aos mais nobres. Renova o coração do mundo impenitente e dize aos homens sem Deus, nos círculos escuros, que além do gelo atroz que te reveste os muros, a vida, sempre a vida eternamente. É isso. Obrigado. Obrigado.